senão se lança fora e é pisado pelos homens. Amém? Amém. Se assente, tome teu lugar. Quando a gente lê o versículo 13, não importa se você tem 1 ano de evangelho, 20, 30 anos, se você já ouviu essa palavra milhões de vezes, você nunca ouviu, mas quando a gente lê o verso 13, diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com o que há de salgar, para que nada mais presta para ser lançado fora e pisado pelos homens. Você consegue rapidamente entender, mas você fica meio em dúvida. Você fica meio na pelar e pecar. Eu entendi ou não entendi? Por que eu sou sal? Por que Jesus disse que eu sou comparado ao sal? Não sei se você gosta, minha esposa ama fazer compra no supermercado, foi misericórdia, mas amém. Quando você vai fazer compra no supermercado, a coisa mais barata é o sal. 1 quilo de sal dá para alimentar 5 pessoas por um mês inteiro ou mais. Lá em casa é assim. Eu gosto do sal. Tem gente que vive com 1 quilo de sal, sei lá, 5, 6 meses. Uma vez eu ouvi uma entrevista do William Bonner que ele usa 1 colherzinha de chá de sal por semana. A comida de hospital do William Bonner. Acho que foi por isso que eu falo de comunidade, eu quis ficar mais com ele. E aí você começa a se perguntar por que eu sou o sal. Mas quem leu aqui os primeiros 12 versículos já entende por que ele está te chamando de sal. Ele primeiro, igreja, te dá a instrução. Esse Jesus é maravilhoso, né? Eu sinto a presença dele aqui. Ele primeiro te dá a instrução de como você deve ser. Então ele vai falando. As pessoas acham aquilo apenas que... Sabe quem gosta daquelas coisinhas de promessa? Ah não, isso aqui são promessas. Não, é instrução. O sermão da montanha, se Deus falasse assim, não vai ter a Bíblia, vai ter só o sermão da montanha, ele seria suficiente para nos salvar. E ele vai dando já a direção de quem você é. Ele fala, olha, bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Quer dizer, você tem que ser humilde. São todas as classificações de um cristão. Como deve ser um cristão? Não é um cristão. Não é um cristão. Ah, aquele irmão ali é um pobre de espírito. Aquele não. É o que todo cristão deve ser. Então, do verso 3 ao verso 11 é tudo que eu e você devemos ser, não um dia, não no mês de agosto, não em 2023, durante toda a vida cristã. Então, durante toda a minha e a sua vida cristã, nós devemos ser bem, para ser feliz, nós temos que ser pobre de espírito, humilde. Nós temos que ser bem-aventurados, nós temos que ser os que choram. Quando ele fala que os que choram, não é aquele chorão que qualquer coisa chora. Casamento chora, louvor mais aguçado chora. Não, não. Quando ele fala com os que choram, é aquele que não se conforma, por exemplo, em ver alguém sofrer, em ver alguém passar por luta. Às vezes a gente chora um pelos outros. Às vezes sua vida está indo tudo bem, mas você olha para o lado e você sempre vê alguém pior do que você. Então você chora. É estes que choram que ele está falando. E ele está falando também dos mansos. Quer dizer, ao invés de fazer uma confusão, uma briga,
é aquele que acalma. Percebe que tudo isso são características de um cristão? São atitudes de um cristão? Ah, pastor, mas eu não sou manso, não. Esse dia a irmã foi contar um testemunho da igreja e falou assim: meu marido queria ir embora, e eu falei, se quiser vai mesmo. Quer dizer, a irmã não é mansa. Meu marido quer ir embora, peraí, mas por que você vai embora? Vamos conversar, acalma a situação, né? Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Alguém ficou indignado porque ontem o STF liberou a maconha no Brasil? Isso é uma fome, uma sede de justiça. Quer dizer, quem tiver com 60 gramas de maconha agora na rua, não tem problema nenhum. Aberto agora, virou bagunça, né? Daqui uns dias cocaína, só Deus para ter misericórdia de nós. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles terão misericórdia. Só alcança a misericórdia quem é misericordioso. Às vezes alguém deve para você e você fala assim, você vai ter que pagar. E se você abrir mão dessa dívida? Deus é poderoso para te abençoar muito mais. Não sei, talvez Deus está falando aqui já. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. O crente não pode ficar pensando em coisa ruim. A minha tua vida não é para pensar em coisa ruim. A minha tua vida é para pensar numa nova vida. A minha tua vida é para o nosso coração ser limpo de uma forma que, por mais que alguém nos aponte, faça algo contra nós, você é limpo de coração. Crente que é limpo de coração, aonde chega, ele alcança. Aonde chega, ele conquista. Aonde chega, as pessoas querem ser como ele. Ah, tem um lá no meu trabalho que é só Jesus na minha vida. Se ele está sendo assim, é porque você de alguma forma não conquistou ele. A minha e a tua função nesta terra é conquistar a outros. Mas não dá, não tem o sangue de barata. Mas você tem sangue de Cristo. Realmente você não tem sangue de barata, mas você tem o maior de todos o sangue. O sangue de Jesus está na tua vida. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados sois vós, quando são injuriados, perseguidos, mente contra você. Quem já passou por isso sabe o que eu estou dizendo. Então quando ele fala, vós sois o sal da terra. O sal, ele tem uma função, não só uma, mas várias. Para quem está acostumado a usar o sal apenas na comida, o sal também é usado no soro, por exemplo, nos doentes que estão no hospital. O sal, por muito tempo, foi a geladeira de todo mundo. E no Nordeste, por exemplo, ainda é. Quem come bacalhau, vê o bacalhau todo salgado, né? Cheio de sal. Se você tirar o sal do bacalhau, ele apodrece. O sal, ele conserva. Uma carne sem o conservante, sem o sal, apenas deixada, por exemplo, em cima de uma bancada, em cima de uma mesa, ela entra em estado de putrefação. Ela apodrece. Assim como nós, quando morremos, se passar de um dia e meio, já começa a feder, já começa a dar cheiro ruim. E o sal, então, era usado justamente para envolver carne seca, bacalhau, mas entre outras iguarias naquela época, era usado para conservar a comida. E a comida ficava ali por muito tempo. Na vida do cristão, nós temos que ser como uma carne conservada no sal. A todo instante, este sal tem que estar nos conservando a todo momento. Porque se em algum momento o sal sair da carne, o crente começa a apodrecer.
o crente começa a se esquecer dos parâmetros de Deus. Ele começa a não ser mais um bem-aventurado. Ele começa sozinho a apodrecer, a se perder. Aonde eu e você chegarmos, nós temos que ser sim conservadores. Conservadores. Porque o sal está sobre a nossa vida. E se o sal foi insípido, porque até mesmo o sal vence. Se você pegar um sal e largar ele lá por 2, 3 anos lá, ele também tem data de validade. O sal precisa a todo momento ser renovado. Quem quer renovar aqui? Dá um glória. Eu e você precisamos do renovo a todo instante. Aleluia. Eu e você precisamos a todo momento ser renovado. E quem é que nos renova? Quem é que renova o sal? O Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é que traz a renovação na vida do crente. O Espírito Santo que faz esse sal a todo instante ser trocado, porque nós somos carne. Eu e você é carne. Não tem crente aqui levitando, não. Eu e você somos carne. A todo instante tem que estar conservado. Não dá para eu e você ficar dentro da geladeira. Então a única forma de conservar eu e você é com sal. E é o sal de Deus. É um sal especial. É um sal que dá sabor. É um sal que aonde chega, todo mundo quer experimentar. Aleluia. Esse crente aí, ele não sei. Eu olho para essa irmã, eu vejo a luz de Deus. Eu olho nesses olhos, eu vejo Deus. Eu olho para aquele irmão, ele é cheio da presença de Deus. Não é inveja, não é inveja. Eu quero ser igual a ele. Eu quero ser igual a ela. Você vai conquistando, você vai trazendo para o teu lado. Glória. Aleluia. Aos poucos você vai conquistando, vai trazendo para o teu lado. Quem é sal da terra não para um minuto de salgar. E se for insípido, porque se venceu o sal, sabe o que se fazia naquela época com o sal vencido? Eles pegavam o sal e eles colocavam eles pegavam o sal e colocavam na escada do templo. Para quê? O sal que não tinha sabor. Para quando as pessoas subirem a escada, elas não escorregar. Naquela época o cimento não tinha tecnologia de hoje. Era como se fosse barro. Era duro como o cimento de hoje, mas era como se fosse barro. Então pegava o sal que não prestava mais e jogava no meio da escada para as pessoas não caírem na porta do templo. E os homens, as pessoas pisavam assim. O crente que não se renova acaba sendo pisado. É jogado em qualquer lugar. E pode até chorar e falar: os irmãos da igreja não ligam mais para mim. A igreja tem um papel sim institucional de buscar por aqueles que estão perdidos, de orar. De orar por aqueles que estão longe, por aqueles que estão querendo se desviar. Mas a salvação é individual. Chega uma hora o pastor, os obreiros, não tem como ficar aí batendo na porta todo dia desse irmão que não quer ir para a igreja. Chega uma hora que é preciso deixar Deus tratar. Ele pode ir lá 1, 2, até 10 vezes. Mas vai chegar uma hora que o pastor vai falar assim: não tem mais jeito. Numa igreja que nós congregávamos tinha um irmão chamado Maurílio. Toda vez que começava o final de ano, o carnaval, o Maurílio se desviava. Aí quando era no meio do ano ele voltava para a igreja. Aí todo mundo abraçava ele, colocava ele para louvar, colocava ele sempre para fazer alguma coisa, para ver se ele pegava no ritmo. Mas quando chegava o carnaval, há 2 anos atrás não teve mais o que fazer com ele.
gente ora por ele até hoje. Mas foi o último carnaval dele que ele ficou de vez. A igreja chorou pela vida do Maurício, mas não teve mais o que fazer. O sal passou a ser insípido, não ter mais sabor. Bateram na porta dele mais de 100 vezes. 250 pessoas nos grupos da igreja estão mandando mensagem, não adiantou. Se desvia. Se você não tomar cuidado, você vai para o mesmo caminho. Ah, mas eu não vou para o carnaval. Mas é outras coisas que você faz, que nós, às vezes sem querer, não percebe que está fazendo. Quando Jesus fala deste sal, Ele quer uma transformação, Ele quer uma mudança, Ele quer uma vida nova. Ah, tem mais uma coisa interessante. Este sal não nasceu apenas para ser sal, apenas para salgar a comida. Lembra que eu falei que o sal tem diversas funções? Diversas coisas você pode fazer com sal. Assim é na vida do crente. O crente não pode ser apenas aquele que fica sentado no banco, apenas salgando a comida. O crente também serve para outras coisas. O crente serve para evangelizar. O crente serve para fazer o culto no lar, para pregar para o vizinho, para mostrar a diferença no trabalho, para ser diferente na vida. Você é o sal da tua família. A família, aquele que não veio para o reino de Deus ainda, é culpa nossa sim. Não adianta ficar colocando a culpa no crente, naquele que não quer crer. Ah, ele não quer crer, não tem jeito. Não, é culpa nossa. É culpa nossa, porque nós não demonstramos sabor. Ah, mas eu não gosto muito de comida com sal, pastor. Se você não der sabor, outros também não vão gostar. Você não pode pegar o evangelho só para você. Você conheceu este evangelho. A ordem é para marchar, é para levar para outros. Abra a tua Bíblia comigo, num livro que nem sei quanto tempo faz que você não lê ele, Filemon. Filemon, capítulo 1, lá do verso 10. Antes de Tito, depois de Timóteo, antes das cartas de Pedro, antes de Hebreus. Filemon, capítulo 1, verso 10. Quem achou, diga amém. Amém. Peço-te, por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Olha, é Paulo mandando uma carta para Onésimo, para Filemon, melhor dizendo, para que Filemon receba Onésimo. Paulo mandando uma carta para Filemon, para que Filemon receba Onésimo. No verso 11, o qual, olha que Onésimo fez, olha quem era Onésimo, o qual no outro tempo te foi para Filemon, inútil, mas agora a ti e a mim é muito útil. Eu te tornei a enviar. Filemon, eu estou mandando de novo Onésimo para ele. Eu sei que para você há um tempo aí ele foi inútil, mas para mim aqui nas minhas prisões ele é muito útil. Eu te torno a receber com as minhas entranhas. Eu bem quisera conversar comigo, eu bem o quisera conservar comigo, melhor dizendo, para que por mim me servisse aqui na prisão do Evangelho. Mas nada quis fazer sem teu parecer, para que o teu benefício não fosse com força, mas voluntário. Eu não estou pedindo a força, eu quero que seja voluntário. Porque bem pode ser que ele tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não já como servo antes, mas do que servo, como irmão amado, particularmente de mim,
E quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tem como companheiro, Filemão, se você tem consideração sobre mim, se você me tem como companheiro, recebe-o a mim mesmo. Recebe ele como se fosse eu. E se te fez algum dano, ou teve alguma coisa, põe, Filemão, na minha conta, Paulo está dizendo. Eu, Paulo, de minha própria mão escrevi, e o pagarei para ti não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me alegrarei de ti no Senhor. Recreia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiando na tua obediência, sabendo que ainda fará mais do que eu digo. Aleluia. Para que você venha entender, Onésimo era um escravo de Filemão. Não diz claramente, mas Onésimo fez algo muito grave a Filemão. Muito grave. O próprio Paulo admite. Eu sei que ele era assim. Eu sei que ele era desse jeito. Mas Onésimo magoa o seu dono. Ele era um escravo. E ele faz algo muito ruim ao seu dono. Mas o tempo passa. Os sais da terra estão na terra. Quem aqui é sal? E a palavra é pregada. E Filemão então chega até Paulo. Quem é você? Eu sou Onésimo. Melhor dizer, Onésimo, né? Onésimo então chega até Paulo. Quem é você? Eu sou Onésimo. De onde você veio? Lá de Colossenses. Onde ficava a igreja de Colossos? Na Ásia, entre a Turquia e Israel, na divisa de Israel com a Turquia. Então, para você entender, não era um lugar mais diferente. O povo turco, ele é um povo muito restrito. O povo sírio e turco são muito restritos. Eles não gostam muito de se misturar com outras nações. Mas Onésimo vai parar lá em Roma, onde está Paulo. Porque ele era um escravo. Ele apronta alguma coisa com Filemão. Ele está fugindo, mas o evangelho pega ele. E ele encontra Paulo. Paulo faz ele ser um homem útil, um homem abençoado. E Onésimo queria voltar para a sua terra. Como eu disse, eles não se sentem bem em outras terras. Pode ver, você não vê muito turco no Brasil. Você não vê muito sírio no Brasil. Você vê muito italiano, muito até americano, mas você não vê muito turco. É poucos. Os que tem aqui só vendem móveis. Ele queria voltar para sua terra. Então Paulo manda uma carta que só tem um capítulo aqui, ó, em Filemão, para Filemão. Filemão, recebe Onésimo. Recebe ele como se você estivesse me recebendo. E não trata mais ele como escravo. A partir de agora você vai tratar ele como irmão. Aleluia. E você vai tratar ele como se eu estivesse aí, como se você estivesse tratando a mim. Aleluia. Irmão, vamos para o contexto desta palavra. Glória a Deus. Imagina você tem uma pessoa que fez algo muito ruim para você. Os anos passam, essa pessoa se converte ao evangelho. Você até fica meio desconfiado, fala assim, vamos esperar para ver. Quem já passou por isso? Só que aí, o seu líder, imagina o seu pastor mandando a palavra, mandando uma carta para você dizendo assim, ó, recebe essa pessoa. Ah, ele era teu escravo, te deu prejuízo, fez alguma coisa muito grave que você ficou muito chateado com ele, a ponto de ter ódio dele. Só que agora você é o sal da terra. Só que agora você é crente, Filemão. Aleluia. Agora a tua vida mudou. E você então, Filemão, vai receber Onésimo como seu irmão. Louvado seja Deus. Igreja,
Onésimo, naquele momento, tem que arrancar todo o ódio, tem que arrancar toda a mágoa, tem que tirar tudo o que Onésimo fez para ela. Filemão começa a se rasgar na presença de Deus. Filemão agora, porque para você ter uma ideia, quando um escravo fazia algo de ruim a seu senhor, naquela época eles podiam pegar o escravo, levar em praça pública e ser chicoteado 39 vezes. E após terminar as 39 vezes, após 1 hora, podia voltar a dar 39 chicotadas até a morte daquele escravo. Alguém que você quer chicotear, alguém que você quer matar, você recebe a instrução para abraçar, para receber, para tratar diferente. É este evangelho que Jesus quer que eu e você vivamos. É este evangelho que muda a minha e a tua vida. É através deste evangelho que tudo se transforma. Toda mágoa, se você tem mágoa, tira hoje da sua vida. Ah, mas eu tenho ódio daquela pessoa, não consigo, pastor. Ela me fez muito mal. Tira agora. Tira agora. Filemão recebe Onésimo. Historicamente diz que Onésimo foi um grande homem de Deus. E pasmem, Filemão morre em Roma da mesma forma de Jesus, crucificado e pregado no madeiro. Quando Jesus morre, lá no pé do Calvário só estava Maria, Pedro, João e Tiago. Só estava Maria, João e Tiago. Pedro não estava, Pedro tinha negado. Os outros, cadê os outros discípulos? Ninguém sabia, estava tudo escondido, com medo. Só estava Pedro, João e Tiago. Só estava Maria, João e Tiago. Quem estava no pé da cruz de Filemão? Onésimo. Deus mudou a vida dele. O que falta então para nós mudarmos? Por que a gente ainda não é o sal da terra? Louvado seja Deus. Por que a conversão ainda... Mas preparado. Por que a conversão ainda não chegou em nossas vidas? Por que o crente ainda tem tanta coisa para mudar? Irmãos, quem aqui já foi na macumba sabe o que eu vou falar. O ritual para você ser do candomblé, por exemplo, é você raspar a tua cabeça, raspar todos os pelos do teu corpo, colocar uma roupa branca. Estou falando por cima, tá? Por cima. Tem comidas especiais que você tem que comer, sangue de animal que você tem que beber. Ficar trancado 7 dias. 7 dias dentro de um quarto escuro, sem se comunicar com ninguém, sem comer, para falar: agora eu sou do candomblé, agora eu sou da Umbanda, por exemplo. O crente nos tempos de hoje não jejua mais, não ora mais, não desce ao Senhor na madrugada. O crente nos tempos de hoje não dá R$1 de oferta. O crente nos tempos de hoje não quer fazer nada. Pastores, obreiros precisam se humilhar para pedir para alguém ajudar a limpar a igreja, por exemplo. Tem que parar. Quando você vê aqui um obreiro, um irmão, alguém fazendo essa obra, você tem que louvar a Deus pela vida dessa pessoa. Porque são Onésimos que se converteram, mudaram de vida e passaram a ser pessoas diferentes. São muitos Filemões que, apesar do ódio, da raiva, do rancor, passou por tudo, por cima de tudo isso, pelo Evangelho, por Jesus Cristo.
Porque daqui para frente ele passou a ser o sal da terra. Aleluia. Muitos que eram católicos antigamente, eu posso falar porque eu era, pegavam uma imagem e saíam andando no bairro inteiro com ela. Se um pastor hoje pegar uma faixa dizendo: venha para a igreja, irmão, pega essa faixa e sai andando pelo quarteirão, o irmão nem aparece aqui e diz: misericórdia, vou sair daquela igreja. O pastor fica fazendo passar vergonha. Quem é Buda, quem adora Buda, vive enclausurado em um lugar, meditando, na visão deles orando, ajoelha lá, fica horas, largando seus próprios pensamentos para pensar em Buda. E o crente está na igreja, não consegue parar para adorar, fica pensando o que está acontecendo lá fora. É por isso que Jesus disse: vós sois o sal da terra. Glória a Deus. E se for insípido, para nada serve. Se coloque em pé em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Então vamos fazer um louvor. Medite na letra desse louvor. Mas eu quero que você pense também: eu fui chamado para mudança. Eu fui chamado para ser diferente. Descansa o teu coração na presença de Deus. Tudo que eu faço nunca é em vão. Se eu falei, eu vou cumprir. Você não entende o meu agir. Se fosse para entender, eu explicaria tudo para você. Mas deixa eu trabalhar, que mais à frente tu entenderás. Descansa, te acalma, sou dono de tudo. Tua vida e seus projetos estão guardados em minhas mãos. Eu cuido, Eu zelo protejo os teus. Fica tranquilo que a tua causa, quem vai resolver sou eu. Sou eu. Apenas seja o sal, um adorador. Descansa o seu coração. Tudo que eu faço nunca é em vão. Se eu falei, eu vou cumprir. Você não entende o meu agir. Se fosse para entender, eu explicaria tudo pra você. Mas deixa eu